Vamos ler esse Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Vamos fazer a leitura responsiva desse negócio aí? Vamos ler todo mundo junto? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém. Pode sentar, irmão. A gente vai chapar mais. Pode deixar que a gente vai chapar mais. O tema do nosso acampamento é a imitação de Cristo, né? No assunto espiritualidade, vocês estão me vendo bem aí? Se alguém não ouviu, levanta o braço. Pode levantar de manhã, que só tem cheiro de desodorante aí. Passei no corredor, ainda está cheiroso o negócio, está bom. O ar-condicionado está ajudando. De tarde vai ser um pouquinho mais problemático, né? Mas agora está tranquilo. No Novo Testamento tem alguns temas sobre espiritualidade. Então, por exemplo, nos 3 evangelhos sinóticos, Jesus está num momento crucial da história, sendo o ser designado para oferecer os homens a Deus e conceder o seu reino. Já no apóstolo Paulo é a teologia do Espírito. Devido à sua pneumatologia, ele propõe a comunicação de Deus para a nossa vida. E já em João, isso é diferente. Ele não apresenta essas coisas da ética ou dos sinóticos ou da questão histórica. Em João, é a mística da transcendência no mundo, através de Cristo. Ela pode ser resumida, a espiritualidade de João, como a mística amorosa da amizade de Jesus no Espírito Santo. Então, nos 3 evangelhos você tem um perfil de espiritualidade, nas cartas paulinas outros, mas em João você tem uma coisa da amizade transformadora. Ela é caracterizada por uma decisão existencial com consequências no nosso ser. Uma espiritualidade mais admirada pelas almas inclinadas ao entendimento do autor. Portanto, a espiritualidade é uma resposta ao querigma e pode ser traduzida assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, aquele que mandaste, Jesus Cristo. O resumo de João é: a verdade é essa, que conheçam a ti, verdadeiro Deus, o único Senhor, e é Jesus Cristo quem enviaste. Então, no Novo Testamento, a síntese é imitação de Cristo e seguimento. A vocação dos discípulos, a chamada dos discípulos, demonstra esse convite por Jesus. Então, farei de vocês pescadores de homens. Então, ele está vinculando Jesus e a mensagem. O reino de Deus é decisivo e é a motivação para o seu seguimento. A nova aliança do meu sangue, que Paulo vai falar depois, fazendo referência a Jeremias, tem no centro a encarnação, o divino e o humano na pessoa de Jesus. Então, uma relação de amizade entre Jesus e as pessoas que ele chamou. Então, seguir significa uma realidade com a pessoa de Jesus e permitir que seu Espírito estabeleça em nós, na nossa intimidade, uma sintonia com esse estado. Então, a reencarnação de Jesus abre porta tanto para o seguimento, vinde a mim, após mim, e a imitação de Cristo como fórmula da experiência mística. Então, em Paulo nós temos essa questão da imitação que nós acabamos de ler agora. As nossas atitudes e ações e reações depende muito do nosso estilo de vida, os hábitos que nós desenvolvemos com base na excelência ou na futilidade das nossas palavras. Eu gosto de um texto, acho que é de Pedro, que fala que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, ou na revista Corrigida, nosso fútil procedimento. Eu gosto dessa palavra fútil. Às vezes estou conversando com umas pessoas, fica uma lâmpada assim, fútil, 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 fútil. O jogador de futebol, por exemplo, ele tem habilidades naturais, tem reflexos mais rápidos. Agora se fala em inteligências múltiplas, né? O pessoal da pedagogia. Mas ele só consegue ser eficiente nisso se ele tiver um preparo prévio.
Então, por exemplo, eu fiquei sabendo num time de futebol aí, que o pessoal, acabou o jogo, eles foram jantar no vestiário para manter o horário da alimentação, a devida preparação física. Esses caras treinam com sol, treinam com chuva. Quando o atleta se preza, sabe da importância do jogo, mas ele sabe do preparo anterior. Então a vida do jogador tem que ser disciplinada. O grande problema da nossa cultura hoje é que nós temos um rompimento entre carisma e caráter. Então, pessoas que se enganam, que podem experimentar um nível de vida mais elevado em qualquer área, sem modificar o seu jeito de viver. Muitas pessoas querem pagar as dívidas, principalmente em janeiro e fevereiro, mas não querem fazer conta de quanto gastam, não querem saber de quanto podem dispor. Políticos querem igualdade social, mas não querem abrir mão dos seus benefícios, das suas maracutaias, das suas influências. O fato é, não dá para ter carisma, não dá para ter dom sem caráter. Não é possível desejar ter atos excelentes, ser santo como tu és, vivendo uma vida de pecado. Não é possível você viver parecido com Jesus, se você não abrir mão de algumas coisas. As nossas atitudes como cristãos dependerão essencialmente do tipo de vida de cristãos que cultivamos no corre-corre do dia a dia. Se nós desejamos seguir Jesus, sermos como Ele é, e realizarmos obras maiores do que Ele realizou, devemos adotar o estilo de vida que Ele viveu. Temos que imitar a vida dele. E aí a gente corre um grande perigo, porque quando a gente pensa na vida de Jesus, a gente pensa em Ele curando enfermo, expulsando demônio, multiplicando o pão, andando sobre as águas. Mas isso que acontece na frente dos bastidores é fruto do que acontece atrás dos bastidores, fora dos holofotes. Eu tenho um amigo que fala assim: é difícil você comparar igrejas, porque nós comparamos o púlpito do cara com o nosso bastidor. Você compara o que é público, mas você conhece o teu interior. Então, se a gente quer seguir Jesus, nós temos que ter alguns hábitos que ele tinha. Ele vivia no silêncio, ele ficava sozinho, ele jejuava, ele contemplava, ele pregava, lia a palavra. Eu gosto muito da linha do Foster, que ele diz que existem níveis de espiritualidade, existem ondas de espiritualidade. A espiritualidade contemplativa, a espiritualidade pentecostal, a espiritualidade da palavra, a espiritualidade da ação social. E Jesus era tudo isso. Jesus é o cara que atendia o pobre, Jesus é o cara que ia orar no monte, Jesus é o cara que clamava, Jesus era o cara que lia a palavra. Mas quando você exagera uma dessas características, você tem uma caricatura de Jesus. Jesus era tudo isso. Jesus é o cara que chapava, mas é o cara também que ia ler a palavra, que ficava em silêncio, que ia para o deserto, que vivia todas as coisas. Então sabe a caricatura que você pega o cara, você pega só o queixo dele, aquele nariz enorme, aquela orelha, aquele negócio assim, né? Então nós temos que cultivar alguns hábitos para que as comportas do Espírito sejam abertas na nossa vida, para que as torrentes de virtude sejam derramadas para encher a nossa vida e sair dessa vida frustrante e vital, e trivial, ou fútil. Então João diz: aquele que diz que permanece nele, deve andar assim como ele andou. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, 1 Coríntios. Efésios: sede imitadores de Deus como filhos amados. Filipenses: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Com efeito vos tornastes nossos imitadores, Tessalonicenses, tendo recebido a palavra que foi posto. Eu gosto muito desse termo imitação. Eu estou lendo um doido aí, um francês chamado René Girard. Esse cara fez um estudo ele era um crítico literário, ele fez um estudo sobre Cervantes,
Dostoiévski, Proust, e ele foi percebendo que todos eles tinham uma questão com a imitação. Então, nós temos desejos, e o nosso grande desejo é por Deus, mas a forma como nós satisfazemos os nossos desejos, nós nos inspiramos nos outros, nós imitamos dos outros. Cervantes, que vai lutar com os castelos lá, ele se inspira num outro autor. Dostoiévski tem uma inspiração em um outro cara também. Nós imitamos, somos seres imitadores, vivemos da imitação. Então nós temos que tomar cuidado com quem nós imitamos. E aí que a televisão tenta nos fazer imitar aqueles idiotas que estão lá. Tentam nos dar modelos de imitação. Então, entre eu e o meu desejo, o caminho de chegar lá, eu vou imitar de alguém. Quem que eu estou imitando? O tema da mensagem, semelhantes a Jesus, imitando ao Senhor, né? Então nós temos esses dois caminhos, andar com Ele e imitá-lo. Não sei se você sabe, nós ensinamos pelo que falamos, e pelo que fazemos, e pelo que não fazemos, né? Modelamos os outros pelo que fazemos e pelo que não fazemos. As nossas ações demonstram os nossos valores. Então eu quero inovar aqui, eu quero abordar a via negativa, atitudes que Jesus não teve com algumas ações. Amém? Amém. Maluco? Só um pouquinho. Porque a gente põe muito foco naquilo que Jesus fez. Mas tão importante com a linha de ação é a linha de não ação. As coisas que Jesus abandonou. E eu não estou falando de moralismo, eu não estou falando de não beber, não fumar, não transar antes do casamento, não estou falando nada disso. Eu estou falando de outra coisa. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1. Se você ler o versículo 16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento se abriu, ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Aí começa o capítulo 4. Então, para acordar quem está dormindo, então Jesus foi levado pelo Espírito, por quem? Ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponhas à prova o Senhor seu Deus. Então o diabo levou a um monte muito alto, e mostrando todos os reinos do mundo e o seu esplendor, lhe disse: tudo isto darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Vamos lembrar um pouquinho de quem que nós estamos falando. Nós estamos falando de quem? Jesus foi levado para o... Por quem? Para ser o quê? Paulo vai falar assim: aquilo que tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante em homens,
e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus se esvaziou, abriu mão da sua glória, na forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então esse cara que se esvazia, se humilha, esse cordeiro que escolheu ser morto antes da fundação do mundo, tanto Pedro como Paulo, como Apocalipse vão dizer que o cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, antes de criar o homem, antes, sabiam que o homem ia pecar, sabiam que ia dar caca, e já tinha um plano, e o plano é: eu vou lá morrer no lugar dele. Esse cara que se esvazia é o cara que está sendo tentado. Aí você pode falar: mas ele era Deus, né? Mas isso não é por aí. Um dos mistérios da teologia é que Jesus é totalmente humano e totalmente divino. Não dá para entender. Não consigo explicar isso. Isso é mistério. Por quê? Porque, cara, eu, ser finito, mortal, limitado, monopresente, monotemporal, não vou conseguir entender o cara que é santo, eterno, onipotente, onisciente, transcendente. Não dá. Esse pensamento é elevado demais para mim, tão alto que eu não consigo atingir, como diria Davi. Isso é mistério. Mas a Bíblia diz que Deus é total. O texto bíblico nos orienta que Jesus é totalmente humano e totalmente divino. E eu posso sustentar isso porque em Hebreus diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa te compadecer de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 7: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para que lhe obedece. Então, se Jesus foi tentado à nossa semelhança, cara, nessa tentação do deserto, ele não é Deus sendo tentado, é um homem sendo tentado. Tudo bem até aqui? Então você não pode falar: mas Jesus tira de letra. Quem é Deus tentado? Ele podia dizer: fome, sai daqui agora. Pronto, acabou. Ele podia bater uma nuvem sobre a vida dele. Ele podia ligar um ar-condicionado melhor que o nosso, antes que existe ar-condicionado. Aliás, no deserto tinha ar-condicionado, uma nuvem e uma coluna de fogo. Que não sei se você sabe, o deserto é 40 graus quente à noite e menos 20, 40 graus no calor, menos 20 à noite, né? Esse contraste. Esse texto não é que Jesus tem uma apologia do sofrimento. O sofrimento não salva. Deus não tem o prazer no sofrimento e Deus não criou o homem para sofrer. Amém? Eu não sou aquela coisa de como é bom sofrer. Eu vou aquela coisa meio, desculpe, meio católica assim, de, né, retaliação. Não, Deus não tem prazer no sofrimento. Mas ele sofreu como homem, como ser humano. Então, ele não era café com leite nessa tentação. Certo? Lembra quando a gente vai jogar bola? Os moleques iam jogar bola, tem uns menininhos que a gente fala: isso é café com leite, deixa ele correr junto aí. Deixa ele pensar que ele está jogando. Faz parte do treino. Ó, tu chuta aí. Aí o cara... Né? Imagino que as meninas têm alguma coisa parecida também. Embora vocês sejam mais competitivas que os homens, mas sei lá.
Tem? No futebol, né? Houve situações em que ele poderia usar o seu poder. Ele realmente era transcendente. Ele ainda podia, quando ele é preso e Pedro fica nervoso e puxa o punhal e corta a orelha do Malco, e ele cura o Malco. Ele falou: Pedro, por acaso se eu rogasse ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos, mandava a PF inteira aqui, vinha o exército nacional, se eu quisesse, celestial. Mas na tentação ele foi humano. E algum autor defende que foi pior para ele, porque conhecendo o que é santo, conhecendo o melhor, ser tentado pelo pior. Você imagina o que é você ser Deus, o diabo vir para você e falar assim: cara, eu vou te dar tudo que você quiser, manda essa pedra se transformar em pão, manda os anjos, pula daqui de cima. Então, irmão, Jesus foi tentado. Amém? Cara, não sei se você sabe, uma das profissões mais estressantes é pastor. Seguro de vida é mais caro para pastor, que morre mais. Infarte, agora está com mania de suicídio, o negócio agora aumentou o suicídio, né? Um cara falou uma vez assim: os pastores têm uma coisa estranha, porque Deus, sendo Deus, quis ser homem, e o pastor, sendo homem, quer ser Deus. Cara, tem muita coisa no nosso meio evangélico, parece que o crente quer ser divino, quer ser mais do que ele é. A espiritualidade beneditina fala uma coisa interessante. Ela diz assim: a escada para crescer na espiritualidade é descendo, não é subindo. É eu me aproximando daquilo que eu sou na terra. Eles chamam espiritualidade de baixo. Eu não venço o pecado sendo mais espiritual. Eu venço o pecado reconhecendo que ele habita em mim e que ele é uma tentação. Eu olho o bicho na cara e eu pergunto: o que você está fazendo comigo? Amém? Então Jesus foi tentado, cara. Se eu vou imitar Jesus, deixa eu dizer uma coisa: você será tentado. Aliás, você está sendo tentado agora. É só falar na tentação, já vem aquela coisa que você está querendo empurrar para dentro assim, ela sobe aqui assim. Ele não vai falar nisso, ele não vai falar nisso, ele não vai falar nisso. Eu não vou, o Espírito Santo já falou para você. Cara, ele teve uma experiência, olha que coisa linda. Pensando se no teu batismo aparece uma pomba. Imagina uma pomba gorda descendo assim na piscina. Aí vem uma voz assim: este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Você chapava, cara. Chapava na piscina. Saía falando em línguas na escada da piscina. Chu, chu, chu. É comigo, eu. Filho, amado, aquela experiência maravilhosa. Aliás, cara, bem, depois eu falo, deixa eu ver. O cara tem essa experiência, o Espírito fala para ele: vem cá, Jesus, vai para o deserto. Ele não explora esse momento. Ele não começa a chamar discípulo depois desse momento. Ele sai de uma grande experiência espiritual e vai para o deserto enfrentar quê? A tentação. Porque a vitória externa começa na vitória interna.
Eu não vou encarar os demônios enquanto eu não encarar as minhas sombras, as minhas coisas que estão aqui dentro. Jesus, como ser humano, teve que enfrentar a sua subjetividade, E para mim, cara, o demônio não apareceu com chifre, com rabo, pessoalmente. Foi aquela vozinha dizendo aqui, cara, será que foi verdade aquela experiência que você teve? Se foi mesmo, eu acho que você devia se jogar daqui de cima, cara. Vamos testar se essa experiência foi verdadeira? Se você realmente, Ele ficou 40 dias num lugar inóspito. O número 40 é importante porque Jonas, Moisés, né? Gandhi jejuou 43 dias no tempo dele lá. Uns caras da Irlanda chegaram a jejuar 45, mas morreram. O pessoal do IRA. 40 dias é o limite. Dizem que até 40 dias, depois de 40 dias você não tem mais retorno. No sentido de o físico não se recompõe mais. O que motivou Jesus a arriscar esse ponto, depois de uma experiência tão bela? Depois, eu lendo para isso, tem algumas coisas que estão em dia. E de novo, nós voltamos nos nossos temas anteriores. Qual que é a questão que está em debate na tentação? Se o quê? Se você é filho. O que a tentação está tratando? A nossa paternidade. Não da parte de Deus, da minha parte. Não é se Deus me falou que eu sou filho. Deus já falou que eu sou filho. Agora a questão é se eu me sinto filho. O que me impede de sentir filho? O diabo nos sugere por prova. Pães em pedras em pães. Para um filho de Deus isso é fichinha. Aí Jesus responde: eu quero ser filho de Deus sim, mas com palavra, numa relação de respeito mútuo pela palavra, e não como filhinho do papai, que usa mágica para comer. Eu quero ser filho de Deus sim, mas pela palavra de Deus, por aquilo que o Pai disse. A palavra supõe que os dois lados conversam, e os dois lados são ouvidos, e que é uma relação de respeito. Como eu respeito Deus, eu não tenho que te prová-lo, eu não tenho que testá-lo, eu não tenho que ficar experimentando Ele, eu não tenho que pôr Ele na parede, e eu não tenho que decretar nada. Uma coisa que Jesus não fez, não pôs Deus à prova. Vamos imitar Jesus? Se nós vamos imitar Jesus, nós vamos ter uma relação que Jesus tinha com Deus. Vem cá, cara. Você já ficou com tentação de dizer pedra vira pão? É porque a tua fome é pouca. Você já pensou como crente, cara, vou orar, esse negócio vai virar aluguel da comunidade lá. Isso aqui vai virar matrícula na faculdade para o meu filho. Que quando para você é duro, mas para o filho dói mais, cara. Para o filho dói 2 vezes mais. Isso aqui vai virar bolsa de estudo. Você já teve essa tentação? Eu sou filho do rei. Reizão, me dá. Aliás, não é isso que o pessoal prega em um monte de lugar aí? Sou filho do rei, tenho que tomar posse da minha herança. Só que a herança que eu tenho é de ser parecido com Jesus.
Herança que Pedro fala, as ricas e preciosas promessas, é para nós sermos imitadores de Jesus. E Jesus é o cara que está no deserto com fome. Ele responde, o diabo tenta com a palavra, cara. O diabo lê a Bíblia, meu. Nem vou entrar por isso aí. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se Deus... Ferrou agora. Se Deus acha que eu não preciso de alguma coisa que eu acho que eu preciso, eu confio mais nele do que naquela coisa que eu preciso. Se Deus acha que eu tenho que tomar o cálice, eu confio mais na mão de quem está dando o cálice do que no conteúdo do cálice. Se Deus acha que eu tenho que ficar sem convênio médico, eu vou acreditar que Ele vai me fazer alguma coisa através desse negócio. Se Deus acha que eu tenho que ficar sem emprego, que eu tenho que parar de confiar no meu emprego, se Deus precisou quebrar meu ego me desempregando, eu vou acreditar que o papai sabe o que está fazendo. Ou pior, se Deus... Eita. Por alguma razão, acho que eu tenho que trabalhar naquela firma Boqueta. Eu não sei o que é pior, ficar desempregado ou trabalhar em Boqueta. Alguém já trabalhou em Boqueta aqui? O que é Boqueta? Boqueta é aquela firma sem vergonha, que só tem rolo, mentira. Não tem EPI, não tem condição de trabalho, não tem salário, não tem banheiro, não tem limpeza, não tem refeitório, não tem cesta básica. Não tem nem salário direito. Você recebe quando pode. Você trabalha sem saber se vai receber. Aquelas coisas assim. O chefe é ruim. Eu trabalhei numa firma que chamava Só Prego. É o nome da empresa. Os caras estavam trefilando o aço lá, o aço rompeu e a trefila estica muito, ele saiu chicoteando. Eu era da parte de projetos, fiquei desesperado, cara. Fiquei sabendo, falei, pô, vamos pôr uma proteção aqui, uma chapinha aqui para esse negócio não acontecer. O encarregado falou para mim, meu, na Bega Mineira o cara perdeu até cabeça com isso aí. O pior não foi isso, o pior foi o peão me esperar na rua para querer me ensinar que ele era macho, que eu fui caguetar ele pro chefe dele, que o chefe não tinha sabido que tinha a história da trefila. Quer dizer, eu estava preocupado com a segurança do cara, porque nenhuma empresa pode pôr em risco a vida do outro, e o cara queria me bater lá fora para mostrar para os outros o que se faz com cagueta. O meu chefe era gente fina. O meu chefe estava copiando eu trabalhava em umas máquinas de grampo, ele estava copiando da concorrente, tinha sido gerente lá, trouxe os projetos, estava copiando os projetos da outra, e tinha o orgulho de enganar o cliente. Ele ia para o patrão, para as baladas, para as boates, e traía a segunda esposa com a primeira. E o argumento era, já que eu pago, cara, quando eu arrumei emprego, caí fora daquilo, saí da Só Prego, porque era literalmente prego. Mas Jesus me passou por lá, irmão, porque eu tenho irmãos na igreja que trabalham na Só Prego para pôr comida em casa, que aquilo que Deus proveu para ele é prego, está chupando prego, até virar palito, para poder trazer comida em casa. Jesus disse, não, nem só de pão viverão, Deus tem outra coisa para nos sustentar. Ele não caiu nessa armadilha. Ele não caiu. Se eu preciso ficar sem carro, eu fico sem carro.
Se eu não tenho dinheiro para comprar o Nike, eu vou comprar o Regazzoni. Ou eu vou andar de Havaiana, se não é Havaiana, é Ipanema, como é que é o outro lá, o negócio lá. Não vou ser um filhinho mimado. Depois ele leva para o templo é um lugar alto, num muro de arrimo, somando a torre, fica num lugar muito alto. Aí a voz sugere, não está escrito, se você pular os anjos vão te pegar? Atira-te, pula nos braços do Pai. Podia ver até uma musiquinha, nos braços do Pai. Porque o diabo é multimídia, cara. O diabo é multimídia, ele tem departamento de marketing, cara, ele é bom nisso. Jesus deve ter imaginado assim, os anjinhos com os braços esticados lá embaixo assim. Ele olhou, pensou, e novamente é o filhinho do papai. Atira-te daqui. A imagem não é tanto de confiança, mas o filho que não é responsável por seus atos. Crianças, quando têm confiança, se jogam sem avaliar os riscos, e o pai se vira para pegá-lo. É uma maneira de um filho ser não assumindo a responsabilidade do que faz, deixando para os outros lidar com as consequências. Não é raro termos movimentos que agem com irresponsabilidade. Aí Paulo vai para a igreja de Tessalônica e fala assim: irmãos, Jesus vai voltar, né? Mas quando ele voltar, ele quer te ver trabalhando para pôr comida em casa, filho. Não pode ir para o culto e ficar no culto esperando Jesus voltar. E ele põe uma expressão assim: quem não quer trabalhar, que não. Aí eu saí dessa empresa. O diabo é dono dessa firma. Vou chutar o balde. Vou me jogar, Deus, Jesus que vai cuidar de mim. Jesus disse: cara, papai não, eu tenho, a minha relação com o pai é de tal confiança que eu tenho que ser responsável pelo que eu faço. Desculpa a expressão, eu posso fazer merda, mas eu vou ter que limpar depois. E não vou culpar Deus pelas que eu fiz. Se eu fiz, eu vou limpar. Se eu falei o que não devia, conversei do jeito que eu não devia, não tratei a esposa do jeito que devia, não cuidei dos meus filhos do jeito que eu devia, eu sou responsável por isso. Vou pedir perdão, vou me arrepender, vou pedir misericórdia de Deus. Talvez eu não consiga repor o que eu não fiz, é muito provável que eu não consiga, mas eu sou responsável por isso. Não tem nenhum anjo, nenhum capeta. Não foi o demônio da preguiça que me tomou. Tem filho que não assume a responsabilidade pelo que faz, deixando para os outros lidar com consequência. Jesus recusa essa maneira de ser filho. Eu quero ser filho, mas eu quero assumir as consequências dos meus atos. Se alguém quiser vir após mim, ele fala isso 5 vezes: tome a sua cruz e siga. Não tem outro jeito. O texto envolve 2 verbos que trazem a ideia de 2 pessoas lado a lado: seguir. Assuma a cruz e vem do meu lado. Quem vem atrás não se preocupa com o caminho. Quem vem do lado tem que ficar com os olhos abertos, assumindo parte da responsabilidade. Vou montar alguma coisa por minha conta? Vou, orei, Deus me orientou. Mas não vai levantar às 8 da manhã e dormir às 10 da noite para ver se o negócio anda. Não faz a conta para ver quanto custa o bolinho, para ver se ele se paga sozinho. Eu posso chamar de santo bolinho, mas na hora de fazer a contabilidade, o bolinho não é santo não, é bolinho desgraçado mesmo. Não vai pôr o preço da farinha, o preço da carne, o preço do pão no negócio. Não vai pôr a conta de água, a conta de luz, o preço da refrigerante, para ver se
Se a tubaína se multiplica na geladeira. Se o dadinho de coisa se multiplica no armário. Eu oro, Deus me orienta, entendo que a direção de Deus pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, mas tem um preço, tem uma responsabilidade. Alguns irmãos não estão aqui hoje, gostariam de estar, mas estão trabalhando, porque tem responsabilidade. Irmãos, um desejo meu é que um dia o carnaval seja abolido da nossa cultura, de tal forma que todos trabalhem segunda e terça-feira, porque essa porcaria tem que acabar. Enquanto não acabar, a gente faz retiro. Quando acabar, a gente faz 2 retiros, faz outra coisa, faz outro negócio. Mas é uma droga isso. Irmão, voltando então, você é responsável e você não usa a mágica, está dilatando aí, caindo folha, né? Você já achou que não é? Já pensou alguma vez, eu não sou crente porque não acontece nada especial comigo? Já teve dia que você está atrasado e todos os faróis estão vermelhos? E você começa a repreender, em nome de Jesus, abre esse farol. Jesus não foi por esse caminho mágico. Jesus não foi pelo caminho da irresponsabilidade. Uma vez eu vi um seminário da Neuza Itioca, foi em 1990. Esse cara não tinha nascido ainda. E no seminário assim, nossa tarefa é sair por aí expulsando demônio. Foi aí aqui em São Bernardo, tinha umas 800 pessoas. Jesus está voltando. A Valnice Milhões não assumia compromisso para 3 anos, porque em menos de 3 anos Jesus voltava. O outro cara deu testemunho que você podia gastar pouco com dentista, porque daqui 3 anos vai todo mundo ser arrebatado, você não precisa gastar muito com dentadura, com nada, né? Porque Jesus está voltando. Que o negócio era largar o emprego e sair por aí expulsando o demônio para Jesus voltar mais rápido. Foi depois do plano Collor, não sei se você conhece o plano Collor, ele está aí de novo, ele quer ser candidato de novo, esse negócio todo. Estava uma recessão do cão. Eu tinha uma proposta de emprego em Jundiaí, e ia voltar todo dia de Jundiaí. E por aquilo, eu era pastor, estava começando a igreja, eu já tinha uma culpa desgraçada de trabalhar fora. Mas a igreja não me sustentava, não tinha como me sustentar, a igreja estava começando. Aí eu fui ler a Bíblia. Eu encontrei Tessalonicenses assim: aquele que não quer trabalhar, que não coma. E o contexto é da volta de Jesus. Então a palavra de Paulo, há 2000 anos atrás, é a mesma palavra para 1991. E se eu estivesse ficando expulsando o demônio, eu teria morrido de fome, porque Jesus não voltou ainda. Então eu fui encarar 9 meses de viagens, que o pessoal dizia que o ônibus não era ônibus, era albergue. Ele saía às 5 horas de Jundiaí, chegava às 8 horas da noite em casa para ir para o culto. Mas aquela foi o ribeiro de Kiriat Jearim e o corvo que me sustentou naquele ano. Eu gosto dessa figura de Elias, na beira do ribeiro, o que é natural, e o corvo trazia o churrasco, que era sobrenatural. O sushi, sashimi, sei lá o que ele trazia. Entre o natural e o sobrenatural. Elias profetiza contra Israel, mas ele passa pela profecia. Ele diz não vai ter chuva e ele sofre com a seca. Se fosse essa teologia doida aí, o profeta estava protegido, né? Ia chover só na casa dele, só na horta dele. Ele ia ter um negócio especial para ele. Deus foi provisão, Deus mandou uma viúva. Eu não sei porque Deus gosta, cara, de sustentar com viúva.
Deus gosta de sustentar com professora, Deus gosta de sustentar com gente, é assim. Esse é o nosso Deus. Mas Elias viveu essa tensão entre o natural e o sobrenatural. Então, irmãos, tem muito filho irresponsável por aí. Finalmente, a terceira tentação é: faça um pacto. Cara, esse país nosso tá difícil de não fazer pacto, né? Cara, se você me der a sua nota fiscal, eu garanto que você vai receber. Tem um irmão da nossa igreja que vendia um negócio aí, não vou dizer para não saber quem é. Aí apareceu um filho de alguém que tem um ministério de louvor na nossa região, hein? Que vendia uma coisa, mas era super faturado. E o cara que comprava, tá vendo? Tá vendo? Vocês dizendo que são crente aí, o cara tá vendendo super faturado para a prefeitura. Aqueles irmãos de Brasília que foram orar agradecendo a Deus pela propina que eles estavam recebendo. Senhor, te agradecemos por esse dinheiro que o Senhor tem nos abençoado. Propina. Você está sendo tentado nessa área. Não está? Jesus, como é que ele responde? Retira-te, Satanás, adore só o Senhor teu Deus e a Ele preste culto. As empresas agora, elas não estão querendo mais o teu trabalho, eles querem a tua alma. Não basta você ser um bom administrador, um bom engenheiro, um bom qualquer coisa. Você tem que vestir a camisa da empresa. Você tem que ter aquela febre maluca de dedicação. Não estou dizendo para você jogar fora teu emprego. Eu estou dizendo que você lida com essa pressão diariamente. E saiba lidar com isso com dignidade. Eu não estou dizendo, chuta o balde, não é isso. Seria irresponsável. Seria inconsequente. Mas você pode ser franco. Não precisa se dobrar a Baal. O cara quer te comprar, meu irmão. Mas você foi comprado por um preço mais alto do que isso. Talvez isso signifique que você vai vender a água em algum lugar, não sei. Mas fiel é aquele que vai estar sobre a tua vida. Eu já tive o prazer do meu patrão dizer aqui: sai da sala agora que eu vou combinar a propina, eu sei que você não gosta disso. Sai daqui. E como eu era chato, o cara me dava o pior serviço. O cliente dava o pior serviço, a cronha, sabe aquele serviço cronha? Porque o projetista não gostava de bola, não favorecia. Recentemente eu substituí um cara numa multinacional, numa empresa grande. Quando eu saí de lá, fui trabalhar em outra empresa. O cara me contou, o cara que eu substituí, estava lá, conheci ele. Ele me contou que teve um pedido da empresa que saiu 2 vezes. E ele ligou para o fornecedor e falou: fica quieto, a gente racha o valor. Então Jesus não foi esse menino mimado. Ele não se rendeu a Mamon e nem se rendeu a algumas coisas. Ele escolheu ser filho de Deus, sendo fiel, humilde, servo até o fim. Primeiro, Jesus negou fazer da sua filiação uma relação de privilégio.
Quais são os privilégios dos quais você se ressente de não ter? Que privilégio você gostaria de ter e não tem? Que está doendo na tua alma? Pô, eu queria ter estudado na USP, eu queria ter estudado na Mackenzie, não sei aonde. Qual é o privilégio que você não tem e você se ressente? Te dói nessa manhã? Qual que é a coisa que você acha que seria seu direito, ou que ia facilitar pra caramba a tua vida? Se pelo menos eu tivesse... Qual que é o privilégio que você tem? Qual que é o nome das pedras que você quer transformar em pão? Olha para essa pedra e fala, dá o nome dela. Promoção, carro, mulher fulana, cara fulano, saradão, emprego em tal lugar, família X. Segundo, quais são as leis dessa filiação irresponsável que você pensa em romper? O que você quer quebrar o galho nessa noite, nessa manhã? Qual é a tentação que você está tendo de fazer o jogo? Qual é a tentação que você está tendo de se atirar? Qual o buraco? Qual é o buraco que está te tentando nessa manhã? Tem nome, cara. Qual que é a apoteose que você ocupa os teus sonhos? Porque o diabo é um apoteótico, né, cara? Imagina a cena que ele pintou na cabeça de Jesus, pulando, manja, Tom Cruise saindo daquele prédio lá na Ásia lá, como é que chama? Dubai, que o cara pula com a corda de aço assim, 300 andares de altura, e o cara voando assim, ele vai quebrar o vidro, entrar no meio, e aquela musiquinha, Missão Impossível, tá, 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 tá. Irmão, você tem algum sonho apoteótico na tua cabeça? Descobrir a fórmula, inventar o computador, achar uma coisa melhor que o iPhone, montar aquele negócio, aquilo que ninguém descobriu ainda, você vai. A fórmula especial do motor de água. Eu tenho uns cientistas, né? O cara fica fazendo motor com água, nitrogênio. O cara tenta provar para você que. Qual que é a tua apoteose, meu irmão? E pode ser até uma apoteose espiritual. Pregar assim para 5.000 pessoas. Passar o casaco assim. Discipular o cara e ver ele crescendo. E não querer tratar as que o cara faz. Qual que é a apoteose, meu irmão? Jesus abriu mão dessa apoteose. Jesus não... Finalmente, Jesus nunca negou a sua filiação como negociação. Que troca você está tentando fazer? Talvez nessa manhã você está com uma tentação assim, eu vou nesse acampamento, se Deus não falar comigo, eu vou chutar o balde. Não está adiantando nada. Como pastor eu já escutei, não levo vantagem nenhuma vir na igreja, pastor, minha vida continua a mesma. E o cara está falando em dinheiro, não está falando em outra coisa não. Jesus não foi por esse caminho. Ele enfrentou a sua humanidade. Meu irmão, vamos falar sério. Você está com um sonho frustrado nessa manhã? Eu recebi
uma chargezinha assim. O cara está cantando, abre mão dos meus sonhos, abre mão dos meus planos. Depois fala, puxa, eu peguei demais, né? Peguei pesado. Aí ele fala assim, restitui. Quero de volta o que é meu. Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu não vou perguntar se você está sendo tentado, porque, cara, você é humano, né? Belisca, dói. Você é gente, não é? Todos nós estamos sendo tentados. Agora, o que você está fazendo com essa tentação? Você pode transformar ela num trampolim de crescimento. Como assim? Por que eu sou tentado nisso? Por que isso ainda me pega? O que isso quer me dizer? Não é fugir, não é resolver, é entender. E aí você vai estar sendo liberto. Os pais da igreja falavam no método anti-retcon. O que quer dizer isso? Você tem um capetinha dizendo assim, pega, vai lá, chuta o balde. E uma outra vozinha pregando, olha, a palavra de Deus diz isso, não faça assim, o Espírito Santo fala assim. Tarará. Você prega para a sua alma. Porque nós nos convertemos um dia e continuamos. Aliás, essa semana eu fiz 40 anos de conversão, cara. Num retiro como esse. Quando o louvor começou, eu tinha 14 anos. Quem tem 14 anos aqui? Eu tinha a sua idade, cara. Entreguei minha vida para Jesus. Era um moleque atrapalhado pra caramba. Mas Jesus foi me buscar.